Olá, meninas! Hoje nós vamos costurar uma jardineira para 5 anos de idade. É uma jardineira que gasta 80 centímetros de tecido e ela é muito simples mesmo. Ela já tá aqui, ó, cortada. Eu tirei a parte do corpo, da cintura para cima. Eu tirei do lado do tecido da saia e eu usei o tamanho quase todo do tecido, os 80 centímetros. Eu só tirei o cós no tamanho de 80 centímetros, só sobrou o cós. E para tirar a parte da blusa, a parte do corpo, da cintura para cima, eu tirei na largura do tecido. Eu cortei a sainha e dos lados eu aproveitei para cortar a parte da blusa. É uma jardineira de gola V, tanto na frente quanto atrás. A parte da frente, ela é mais funda do que a parte de trás. E eu vou costurar ela separadamente. Aqui já tá alinhavado, ela é forrada. Vou costurar separada, porque fica fácil para virar. E depois de virada, essa parte aqui de cima do corpo, eu vou costurar a parte do ombro. E eu vou iniciar a costura pela parte da gola. Eu já alinhavei. Eu sempre gosto de alinhavar, porque eu creio que fica melhor. Eu tenho esse hábito, esse costume de alinhavar. Mas se vocês se sentir melhor, mais confortável, sem alinhavar, vocês podem usar um alfinete e tá tudo bem. Vou passar a costura aqui na parte da gola. Lembrando que sempre no início e no final de cada costura deve-se dar um retrocesso para que a costura não acabe desmanchando, né? E muitas vezes a gente não dá um retrocesso em certa costura e quando a gente vai fazer qualquer movimento, a costura desmancha. Então é bom sempre dar um retrocesso no início e no final da costura. Terminei de passar a costura na gola, tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Agora eu vou virar. E para virar isso aqui, é preciso que eu dê um pique aqui, ó. Aqui. Tem que dar um pique aqui, porque se não der um pique aí, ela não vai virar e ficar confortável. Não vai ficar uma costura perfeita. Vai ficar franzido. Olha como fica, se não der um pique. Olha como fica, todo feio. Então é preciso que eu dê um cortinho na parte de dentro, mas tendo cuidado para não atingir a costura, a linha. Porque se cortar a linha, vai fazer um furo, né? Olha, aí eu dei um pique, olha como ficou. Agora eu vou pespontar aqui. Eu vou passar uma costura bem fininha aqui em cima, que é a parte, o lado que vai ficar pra dentro. Eu vou pespontar aqui. Uma coisa também que eu quero falar pra vocês, ó. Eu gosto de costurar usando alinhavo. E na ponta da linha, eu sempre ponho um nó. Na ponta da linha onde eu começo a costura e onde eu termino, né? Mas na hora de tirar o linhavo, é preciso que você tire esse nó para não desfiar o tecido. Aí eu tirei o nó de um lado e puxei a linha e não vai dar problema nenhum. Costurei a gola, tanto da frente quanto de trás. Ó como que ela ficou. Pespontei por dentro para ficar um acabamento bem feito. Aí pespontei aqui, ó. Essa parte aqui, onde passou o pesponto, ele vai ficar para dentro. Nossa, minha unha como tá toda acabada. Então, agora eu vou
Isso eu fiz na parte de trás e na parte da frente, só na gola. Agora eu vou fechar as laterais, que ainda estão abertas. Eu vou virar pelo avesso e vou costurar assim. Vou costurar essas laterais aqui e depois eu vou virar para costurar aqui o ombro, a parte de trás na parte da frente. Aí tô terminando de fechar aqui a parte de trás para poder virar e fechar os ombros. Vou puxar aqui o alinhavo, eu já tirei o nó. Ó. Cadê a parte da frente? Então, olha. Fechei aqui, ó como que ficou. As laterais. Agora eu vou virar para poder fechar o ombro. A parte de trás, ou da frente também, a mesma coisa. Agora eu vou virar. Eu não fiz o ombro todo embutido, porque na hora de virar, eu não ia conseguir virar. Se eu pegasse, costurasse a parte do ombro, na parte da frente, e a do forro também, e depois costurasse tudo para virar, eu não ia conseguir. Então, eu fiz desse jeito aqui, que é muito mais fácil e mais rápido também. Não é que eu não ia conseguir. Se eu fosse tentar fazer, eu conseguia, mas seria muito mais difícil. E essa maneira, ela foi muito mais fácil de resolver. Então, eu optei por essa maneira aqui, que para quem está começando, para quem ainda tem dificuldade, assim é melhor. E também porque dá para controlar a altura do corpo da criança, porque você pode, aqui no ombro, você pode pôr a costura ou mais larga ou mais estreita, dependendo do tamanho que ficar no corpo da criança. E se fosse embutido, teria que diminuir aqui no lugar que eu vou pregar na cintura. Eu tentei fazer esse pesponto aqui até aqui em cima, na ponta da alça, mas não foi possível porque é muito estreita para o pé da máquina passar aqui dentro, né? Então eu vim só até aqui, foi onde foi possível, onde eu consegui. E a parte de trás também eu vou fazer a mesma coisa. Essa é a parte da frente, que tem a gola mais funda, e a parte de trás, a gola é um pouquinho mais rasa. Esse corpo aqui, ele tem 34 centímetros de comprimento, a parte de trás, e essa parte da frente aqui, ela tem 31 centímetros de comprimento, do ombro até aqui na cintura. Agora, se ela ficar um pouco comprida para o corpo da menina, eu posso botar um pouquinho a mais aqui no ombro, e também aqui, onde eu vou pregar no cós da saia. Fechei tudo, virei, ficou desse jeito aqui. O pesponto de dentro ficou assim. Agora eu vou pespontar todinho, tanto a frente quanto atrás, e fechar os ombros. Olha como ficou depois que eu pespontei. Essa é a parte de trás. Aí eu vou pespontar também a parte da frente, para pregar o ombro. Então, pespontei tudo, olha como ficou. Agora eu já alinhavei aqui o ombro. Eu vou botar mais ou menos desse tanto para dentro. E depois eu vou passar na overlock para poder pregar na saia. Mas a parte da saia ainda eu vou fazer. Olha como ficou o ombro depois de costurado. Aí, toda blusa, toda camisa, toda roupa deve passar um pouquinho de trás para frente. A parte de trás sempre deve ser maiorzinha do que a de trás. Eu acho que fica com um caimento melhor na roupa. Eu vejo muitas roupas que não tem, né? Mas eu creio que quando tem um caimento de trás para frente, a roupa fica melhor, mais apoiada. Agora eu vou para a parte da saia, vou deixar aqui reservado,
eu vou para a parte da saia e depois eu pego essa daqui para poder pregar na parte da saia, depois que ela já estiver prontinha. Aqui é a parte da saia. Isso aqui é o cós. Esse cós aqui ele tem 76 centímetros. Ele tá dobrado aqui, né? Mas eu já fechei aqui, tá alinhavado. Mas todinho aqui ele tem 76 centímetros. É a comprimento. Eu não gosto de fazer um cós que eu vou pôr um elástico atravessado. Eu acho que não fica muito bom. Se você quiser pôr, tudo bem. Mas eu prefiro a comprimento do que atravessado. Depois de fechar aqui, eu vou passar aqui na máquina ainda, né? Que tá alinhavado. Depois que passar aí na máquina, eu vou fechar aqui, eu vou virar o lado direito e vou passar uma costura aqui. Vou passar uma costura aqui. E depois de pronto, eu vou reservar para poder pregar na saia. Mas primeiro eu vou fazer umas pregas na saia, que é umas pregas macho. E fechar a saia para depois pregar esse cós. Eu vou deixar a saia um pouco mais larguinha do que a cintura, né, da menina. Porque eu vou pregar esse cós largo. Largo quer dizer, ele tem 76 centímetros, que é a largura da cintura que vai ficar a saia, antes de pôr o elástico. Aí depois que pôr o elástico, é que ela vai ajustar e ficar no tamanho que fique apoiado na cintura da criança. Esse cós também, eu tô passando essa costura aqui pra ficar melhor na hora de pregar lá na saia, né? Mas eu tenho que deixar aqui uma abertura para o elástico poder passar. Ó, eu deixei esse pedaço aqui, deixa eu tirar essa linha aqui. Essa abertura aqui, que é por onde o elástico vai entrar. Agora eu vou deixar ele aqui reservado e vou pegar a saia. A saia, ela tem... deixa eu ver aqui, ó. 30 centímetros de comprimento. Mas ela é um pouquinho evasê. Ela não é reta, não é uma saia toda reta. Que a gente pega assim o tecido e corta toda reta, não. Ela tem um pouquinho de evasê. Aí ela tem uma fundinha no meio. Ela vai caindo mais para o meio, assim. E embaixo na barra, ela vai caindo também para os lados. Para que ela fique com um pouco mais de roda. Que fique uma roda diferente, mais bonita. Do que só no franzido, cortando o tecido todo reto no fio do tecido. Passei as costuras laterais aqui na máquina. Dessa largura aqui. E agora eu vou passar na overlock. Para poder fazer o acabamento, para fazer a barra. A barra vai ser estreitinha. Se você não tiver overlock, você pode passar no zigue-zague mesmo. Ou você pode fazer uma costura francesa, que é uma costura embutida. Mas é importante que tenha um acabamento. Ou então que faça à mão, se não tiver overlock, não tiver a máquina de zigue-zague, você tem que pelo menos fazer o acabamento à mão, porque... se não fizer um acabamento, isso aqui vai desfiando tudo e vai ficando aquela coisa feia por dentro e acaba abrindo a costura. Olha como ficou o overlock. Eu passei de linha branca mesmo, porque fica mais visível para mostrar aqui. E também porque a máquina já estava enfiada de linha branca. Agora eu vou dar a barra. Antes de dar a barra, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Quando a gente corta uma roupa assim, evasê, ou que seja um pouco evasê, enviesada assim, dos lados, você tem que pegar as laterais e medir no centro da roupa, pra ver se tá do mesmo tamanho, assim, ó. Pra ver se a parte do lado tá do mesmo comprimento da parte do meio, do centro da roupa, pra que ela não fique uma ponta dos lados. E no meio fique curto.
que vai ficar muito feio, não vai dar não vai ficar bonita a roupa. Gente, antes de dar a barra, eu sempre gosto de dar uma barrinha assim mais estreita. Aí eu passo na máquina e depois é que eu vou poder dar essa barra aqui, ó. Vai ser uma barra assim estreita mesmo, não vai ser uma barra larga. Mas eu gosto de dar essa barrinha aqui porque ela fica toda de uma largura. Tá vendo? Vai ficar desse jeito. Olha aí, alinhavei a barra dessa largura. Agora eu vou passar a máquina aqui em cima. Aqui no final eu dou um retrocesso. Pronto. Corta aqui. Olha como ficou. Esse tecido é uma mescla muito gostosinha. Pode usar com qualquer cor de blusa. Aqui puxei a linha, o linhava e ela saiu. Pronto. Agora eu vou fazer as pinças, ó, já tá tudo marcada. As pinças não, as pregas. Aí eu vou dar, já tá tudo marcado aqui. Aqui é a do meio, a prega central, que é um macho. Aqui no meio é um macho. E as outras do lado é só uma prega mesmo. Eu não sei, eu já ouvi dizer que a prega fêmea é fechada pra dentro, sei lá. E o macho é pra fora. Eu vou fazer aqui, do jeito que eu sei. Olha, essa do meio, olha que largura eu coloquei. Aqui dá, deixa eu ver aqui. 9 centímetros. Essa do meio eu prendi aqui 9 centímetros. Eu passei na costura aqui onde tá o pique. E depois eu vou fazer isso, ó. Tem um pique bem aqui no meio, ó. E depois eu vou fazer isso. Ele vai ficar um macho aí na frente. Eu vou fazer assim, eu vou abrir e vai ficar desse jeito. Aí no caso fica 2 pregas, uma para um lado, outra para outro, ó. Aí vai ficar essa quantia de tecido aqui. Porque não tá dobrado direito aqui. Então, aí vai ficar desse tanto de tecido para um lado e para outro. E já daqui do lado, ela vai ficar assim. Mas eu vou tirar essa costura depois que pregar no cós. Eu vou tirar essa costurinha daqui, ó. Aqui é só pra facilitar na hora de pregar. E aqui também. Ó, vai ficar assim as pregas. Aí depois eu vou botar o cós. E ele vai franzir ainda mais um pouco. Vai ficar uma sainha bem rodadinha. Com pregas e elástico e macho e tudo que tem direito aqui. Aí eu vou fazer as outras partes. Aqui eu só fiz de um lado só, da parte da frente. Eu marquei a parte do meio. Fiz, né? Essa prega bem larga. Que eu já tinha mostrado pra vocês. E as do lado, ó como foi que eu marquei. Eu dei um pique aqui no lugar que eu vou dobrar. E dei um pique no lugar que eu vou passar a costura. E aí, quando eu passar a costura aqui, aí ela vai ficar presa. Tá vendo? Daquela largura toda que era a saia. Olha que largurinha que ela ficou. Aí eu botei um macho no meio e 2 pregas de cada lado. Agora eu vou arrumar elas para poder pregar o cós. E depois que pregar o cós, pôr o elástico. Então, ela ficou assim, desse jeito. Agora eu vou pregar o cós. Vou alinhavar o cós para poder passar na máquina. O cós, ele tem que ficar da mesma largura da saia, que é para poder encaixar certo aqui, né? Aí depois, quando pôr o elástico, é que ele vai juntar, vai franzir. Alinhavei aqui o cós, ó. Alinhavei e também já costurei, já passei na máquina. Agora eu só vou enfiar o elástico e depois eu passo na overlock para fazer o acabamento. A largura desse cós, ele tem, deixa me ver aqui, ele tem 9 centímetros, 9 centímetros e meio. 9 centímetros e meio.
tem aqui esse elástico. A largura aqui do cós para passar o elástico. E com 76 centímetros de largura. Essa largura aqui, ó, da saia, que é a largura da saia, 76 centímetros. Olha como ficou. Agora eu vou pôr o elástico. Lembra daquela abertura que eu falei que teria que deixar aqui no cós? Ó, sem costurar? Então, é por aqui, essa parte que tá sem costurar, que eu vou enfiar o elástico. Eu enfiei o elástico aqui no amice e vou enfiar aqui nesse buraquinho para poder franzir e dar o acabamento. Cadê? Eu não tô conseguindo, mas ele é grande aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou enfiar aqui. Esse grampo não tá muito bom, mas foi o que eu achei agora. Aí, a proporção que ele vai puxando, o elástico ele vai franzindo e ele vai ficar assim. E aqui eu vou fazer o acabamento. Então, agora o elástico ele já saiu aqui, a ponta. A outra ponta tá aqui, ó, reservada. Eu prendi aqui com alfinete para ele não escapulir. Aí agora você tem que ver aí, tem que arrumar o elástico para não ficar torcido aqui. E na hora de pregar aqui a ponta, ficar torcido e ter que desmanchar. Agora eu vou passar aqui na máquina, ó. Vou trespassar aqui mais ou menos desse tanto aqui. 1 centímetro e pouco. E vou voltar aqui, ó. Fazer essa costurinha que ficou aberta aqui, ó. Olha. Preguei a ponta do elástico, olha como ficou. Lembrando a vocês aí, que eu coloquei aqui, ó, 49 centímetros de elástico. 49 centímetros de elástico. Agora eu vou prender o elástico aqui dos lados. Eu vou passar uma costura aqui em cima das costuras laterais, aqui do lado, ó. Em cima dessa costura, eu vou passar uma costura para prender o elástico aqui. Para depois eu passar uma costura aqui em volta dele todinho, para ele não enrolar. Aí eu vou passar uma costura desse lado aqui na lateral, aqui em cima. É uma costura vertical. E do lado de cá também. E depois eu vou dividir aqui no meio e passar uma costura também aqui no meio para prender, para que não fique um lado mais franzido do que o outro. Aí, já passei a costura aqui nas laterais, uma costura assim, vertical. Agora eu vou esticar aqui para ver onde é que tá a metade do cós. E também vou passar uma costura aqui, ó. Para não ficar um lado com mais franzido do que o outro. E você vai dividir certinho aí, tanto o cós, para ficar no meio certinho da saia, quanto o elástico, para ficar da mesma quantia. As costuras tá uma em cima da outra. E aqui também eu vou dividir a metade do cós e do elástico, para não ficar um lado mais franzido que o outro. Aqui ainda tá um pouquinho. E aí eu vou puxar para ver como ficou. Então, agora tá na metade certinho. E aqui agora eu vou passar uma costura também. Como eu já dividi tudo, ó, já passei a costura aqui. Agora eu vou passar aqui no overlock para poder fazer o acabamento e pregar a parte do suspensório. Olha como ficou, depois que eu passei no overlock. Agora essas pontinhas aqui eu não vou cortar não, eu vou botar tudo pra dentro. Porque quando corta, fica tudo cheio de fiapo aqui da ponta. Eu não gosto de cortar a linha, eu gosto de pegar com a agulha e enfiar aqui pra dentro. Porque fica um acabamento perfeito. Só que dá um pouquinho mais de trabalho, né? E aqui a parte da saia. Olha como ficou depois que eu passei no overlock.
Ó, se você não tiver overlock, você tem que ter uma máquina de zigue-zague. Se não tiver zigue-zague, tem que dar um jeito aí de fazer o acabamento, senão não vai ficar legal. Mas para aprender, aprende sem zigue-zague, sem overlock, sem nada. Depois vai dando um jeito aí. Sabe, aqui no ombro, onde eu falei que eu não ia fazer a costura embutida, que eu ia costurar por fora. Agora eu vou passar um press-ponto aqui na parte de trás, do lado de trás, para apoiar esse tecido que fica aqui dentro. Olha como ficou o press-ponto aqui no ombro. Perfeito. Agora eu vou press-pontar aqui o cós. Olha como que eu faço para esticar o elástico. Ó, eu vou esticando com a mão. Até completar. Eu vou esticando, esticando, para o elástico ele distribuir bem o franzido. Ó, terminou aqui. Agora eu dou um retrocesso e tem a outra parte aqui também, ó, que ainda vou passar outra costura aqui embaixo do elástico. Aqui eu já tô pespontando a parte de baixo do elástico. Aí você tem que ir arrumando com a mão para não ficar difícil para poder fazer o pesponto. Pronto. Um retrocesso no final. Ficou desse jeito aqui, ó. Elástico, a parte de baixo. Eu também dei um pespontinho aqui, ó, pra costura ficar apoiada só para um lado. Tá vendo? Então, marquei aqui onde eu vou colocar o suspensório. Eu não vou botar totalmente esticado, só vou esticar um pouco o elástico para pôr o suspensório. E eu botei aqui para dentro pouco, só vou botar aqui mais ou menos o quê? 1 centímetro para dentro. Olha como ficou depois de pronto. Agora é só passar e vestir. Lindo.